Gente, doutor Mário, a gente fala sobre cirurgia de várias partes do corpo. Nós já falamos para quem passou por cirurgia bariátrica, para quem quer pura e meramente esteticamente, porque eu quero ficar melhor e tem que realmente fazer, para aquela pessoa que precisa de uma reconstrução, para N casos. Agora, a gente vira e mexe, né? A gente sai a nível nacional, a nível mundial, ou fica sabendo de que acontecem algumas complicações. Né? E de repente o pessoal fala assim, a Jane Inês é louca fazer uma pergunta dessa para o doutor Mário. Né? Vai pôr o homem, falar sobre complicação, vai espantar as pacientes do consultório. Gente, não é nada disso. Né? A nossa intenção é realmente levar a informação. E aí eu te pergunto, todo mundo está sujeito a uma complicação ou as complicações acontecem porque deixou-se de cuidar de algum detalhe? Existe um risco, né? Uhum. Toda cirurgia existe um risco, mas normalmente quando ocorre algum problema, houve algum erro. Uhum. Raramente é uma fatalidade, normalmente houve algum erro. O erro só do profissional ou o erro do paciente também, doutor? Normalmente esse erro depende do problema. As complicações que ocorrem na cirurgia são devido a erros do profissional. Uhum. E as complicações após a cirurgia, aí pode ser qualquer um dos dois. Uhum. Mas eu costumo dizer muito que a má escolha talvez seja a maior responsável pelos erros, né? A má escolha de que especificamente, doutor? São pacientes que se arriscam, são pacientes que não escolhem bem o seu profissional, que não escolhem bem o lugar onde vão ser operados, que não atentam para a sua segurança. Então elas às vezes acabam procurando, profissionais com promessas milagrosas, formas de pagamento mirabolantes, e se arriscando em locais que não têm a estrutura. Com aquela situação, mas deu certo em tal pessoa. Então... Tal pessoa é tal pessoa, não é você? Exatamente. Eu faço a seguinte pergunta para minhas pacientes, que é muito comum isso. Eu falo, se você colocar uma bala só num revólver e puxar o gatilho, você tem 5 chances de não virar bala. E ninguém faz isso para ver se vem ou não vem, né? Então o fato de ter dado certo numa pessoa não necessariamente significa que possa dar certo para você. Entendi. A diferença do bom profissional é justamente na hora que a cirurgia sai um pouquinho do rumo, que aí é a habilidade dele de trazer novamente para o rumo. E o que eu posso considerar como complicação e o que eu posso considerar como dessa saidinha do rumo, doutor? Olha, tem complicações pequenas que são mais comuns, né? Por exemplo, um pontinho abrir. Isso é uma complicação, não é que acontece todo mundo, é raro ainda, mas é um pouquinho mais comum. Às vezes algum sangramentinho que a paciente pode ter, né? Alergia a algum medicamento. O que é muito comum, nem é complicação, inchaço. Toda cirurgia ela vai resultar no inchaço, né? O paciente pode ter um pouquinho de dor de estômago, pode ter um pouquinho de vontade de vomitar. Isso são situações que são comuns e normalmente são facilmente resolvidas, né? E existem aquelas que são as mais graves, que são as que levam o paciente para a UTI ou até para uma situação ainda pior, né? Essas não devem normalmente ocorrer. Porque até há pouco tempo atrás, a gente acaba e fica sabendo sempre normalmente de pessoas famosas. A mulher do vice-governador, a atriz não sei quem, a fulana modelo não sei das quanto e tal. Então a gente fica sabendo dessas pessoas famosas, né? E aí às vezes a gente olha e fala assim, mas por que ela fez? Ela não estava nem precisando. E normalmente são com as mulheres, né? É mais comum, porque também existe um índice muito maior de mulheres. Né? Se você olhar, quase todas essas complicações, alguma dessas 3 coisas estava presente. Ou o profissional não era habilitado, ou o local não era o local habilitado, um local bom, uma clínica, eventualmente, ou houve uma negligência de cuidados básicos, né? Então, não pediu exame pré-operatório, operou um paciente sem condições de estar sendo submetido àquela cirurgia. Então são coisas que são facilmente... Não precisa ser o médico, o próprio paciente consegue determinar isso. Quer dizer, ele consegue ver se o profissional é bom, isso tem como pesquisar na internet até hoje em dia. Ele consegue saber, mas clínica... Existem clínicas muito boas, mas
vai conhecer, né? O que eu tenho que saber que existe no local que eu vou fazer a minha cirurgia para evitar complicações? Olha, o princípio, assim, a estrutura do centro cirúrgico, ela tem que ser uma estrutura adequada, né? Não, digamos que eu falo, eu vou fazer a cirurgia no Hospital José Maria, né? No centro cirúrgico centro cirúrgico tem que ter um leito de UTI, tem que ter... Que perguntas eu posso fazer no local porque eu vou fazer a cirurgia? Olha, não custa nada você conhecer o local. Lógico, o centro cirúrgico, eventualmente, você não vai conseguir conhecer. Mas, por exemplo, você vai operar num lugar, aí você olha, a parede está com a lâmpada caindo, a pintura está com mofo. Se cuidados básicos não estão sendo tomados, já começa por aí. Então. Né? Outra coisa, qual que é a justificativa para você estar operando naquele lugar? É mais barato. Infelizmente, nem sempre o barato muitas vezes sai caro, né? Porque para você ser mais barato, você acaba às vezes comprando um medicamento mais barato, compra um equipamento mais barato, não utiliza, às vezes não tem a retaguarda adequada, né? Hoje, a medicina ela é muito globalizada, né? Então o equipamento que você tem aqui é o mesmo que o americano tem lá, né? Você consegue ter o mesmo equipamento. E para você ter qualidade, existe um custo. O custo ele é bem similar em todos os hospitais, ele tende a ser um custo muito similar, né? Quando alguma coisa foge, é igual gasolina. Eu tenho certeza que ninguém ia abastecer gasolina a R$1. Né? Por quê? Porque alguma coisa está errada, né? Se está todo mundo ali, de repente aparece um muito diferente, né? Que é o caso das pacientes que vão para o exterior. É complicado, é uma diferença tão grande que assim, eu não entendo como que as pacientes acham que estão fazendo um bom negócio. Muitas vezes voltam com problemas sérios, com sequelas permanentes. E aí? Vai recorrer aonde? Como? Não tem como. E sem contar, gente, que... Para fazer a conta. Esses dias até saiu uma matéria a nível nacional aí. O pessoal comentando. Você vai fazer uma cirurgia fora. Aí o custo da cirurgia aqui em Sinop, para você fazer, um profissional que vai estar aqui, que vai te atender, que você sai quando você recebe alta do hospital, você vai para sua casa, o translado é pequenininho, é curtinho, você vai até ali, você está no conforto da sua casa, com a sua esteticista, com o seu médico do lado, com tudo aqui. É 10. Estou pegando um X. Aí você vai para um outro país, mas lá, Jane, eu vou pagar 7,5. Tem uma diferença de R$2.500. Aí você vai e põe a passagem de ida e de volta, a hospedagem que você vai ficar lá, a alimentação, o risco todo que você corre, você tem que computar o risco também. Né, nessa própria na viagem, o transporte que você vai usar nesse outro local, né, fora a passagem, porque a passagem, né, de ida, digamos, você vai de avião, você vai voltar de avião, mas lá você usa táxi. Põe isso na ponta do lápis, sem contar que você não vai ter o conforto da sua casa, da sua cidade, da sua família, dos seus amigos e principalmente do seu médico. Porque se acontecer de abrir um pontinho ou ter uma alergia a um medicamento e não sei o que, você vai recorrer a quem? Aí vai em busca de um outro profissional aqui. E aí é muito mais complicado, né, doutor? É complicado, porque assim, os médicos, lógico, por questões éticas a gente evita comentar algumas coisas. Mas você sabe que em determinados locais são feitas cirurgias de forma muito inadequada. Então, como que você vai conduzir um caso que você sabe que desde o começo está errado? Quer dizer, não, é uma prótese, ela pôs prótese fora, deixa que eu vou abrir só um pontinho, eu vou dar o ponto. Você sabe que aquela prótese que está dentro é uma prótese inadequada. Entendeu? Quer dizer, você teria que refazer a cirurgia inteira, porque já começa que é uma prótese que possivelmente vai ser muito ruim. Vai dar problema ali na frente. Vai dar problema, entendeu? Qualquer outra cirurgia, você sabe que às vezes um fio que está dentro é um fio que vai te dar problema. E muitas vezes esses problemas não ocorrem num primeiro momento, eles ocorrem depois. Que isso é a grande enganação que ocorre. Quer dizer, a pessoa opera, naquele momento até fica bonito. Eu sempre faço a comparação bijuteria e joia. Se você colocar uma bijuteria e uma joia uma do lado da outra, as duas vão brilhar igual. E tem algumas que até a bijuteria brilha mais, Brilha mais. Põe daqui 5 anos. Usa todo dia e daqui 5 anos põe de volta. Verdade. Entendeu? Então, essa que é a diferença, né? O material de boa qualidade, ele é um material que não vai dar problema por muito mais tempo. Às vezes nunca vai dar problema.
Sendo que o material ruim é questão de tempo. Ele vai dar problema. Riscos existem, mas eles podem ser evitados. Com certeza. Pode ser sanado e pode-se ter um resultado perfeito. Com certeza. Então a gente tem que realmente parar e pensar e fazer, é isso que eu quero, né? Tem até aquela listinha de perguntas que nós fizemos aqui, que eu fiz um bate-papo com o Dr. Mário esses dias, está no site do Dr. Mário. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar, né? Pode mandar a sua dúvida para a gente, pode entrar em contato direto com a equipe do Dr. Mário Rocha, lá na Maior Clean, e realmente ir sanando essas dúvidas. E prestar bastante atenção onde você vai fazer, por que que de repente o seu médico vai virar e falar assim, não, em tal lugar eu prefiro não fazer sua cirurgia. Ah, doutor, mas você não falou que eu podia escolher? E agora você não quer fazer lá? Por quê? Né? Então, tudo se tem um motivo, né, doutor? Com certeza. Vou até acrescentar uma coisinha. Você comentou, até recentemente, nós tivemos a esposa de um político que teve um problema, né? Ela teve um quadro de embolia. Então, isso é hoje o que mais mata em cirurgia plástica. É o que mais mata. Embolia, trombose, embolia é o que mais mata. O que seria isso? Por que acontece isso, doutor? O que acontece? Você vai fazer uma cirurgia. Então, durante a cirurgia e logo após, você vai ficar deitado. O sangue que ele está na tua perna, ele fica parado. Durante a cirurgia, para o teu organismo se defender do sangramento, ele engrossa o sangue. O cérebro, ele promove, deixa o sangue mais grosso. Para quê? Para sangrar menos. E isso é fantástico para a cirurgia. O problema é que fica um sangue grosso na perna parado. Então, isso forma um coágulo na perna, atrapalha toda a circulação da perna e esse coágulo pode parar no pulmão e a pessoa morrer por causa disso. É o que mais mata. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma paciente com uma das coisas mais graves. Nunca tive nenhum paciente UTI, nunca tive nenhum paciente com isso. Por quê? Hoje tem um sistema que a gente fala que vem... ele é fabricado até em Israel. Tem aqui em Sinop, que é uma bota que todo mundo chama de bota, faz uma compressão pneumática das pernas. Ela evita que isso aconteça. Gente, eu estou trabalhando, operando quase todo dia e nunca tive nenhum caso. Agora, lógico, o equipamento tem um custo, mas isso não é significativo numa cirurgia e dá tanta segurança. E diminui o risco de se ter um problema como esse. Com certeza. Então, são esses detalhes que fazem muita diferença. E tem gente que, às vezes, nem dá essa opção para o paciente. Né? Fala, não precisa. Bom, aí acontecem os problemas. Né? Normalmente, alguma coisa está faltando. E é o que eu falo, às vezes, aqui em Sinop... Você tem o equipamento foi fabricado lá em Israel, a medicina é globalizada, a gente tem aqui em Sinop. Às vezes numa cidade maior, a pessoa prefere também não ter, enfim, tem N motivos. Não é porque a pessoa está numa cidade menor que ela vai ter um recurso reduzido. Com certeza. Vai depender realmente de profissional para profissional. Com certeza. Por isso que é importante pesquisar. Eu não sabia desse equipamento, quero você aqui para contar um pouquinho mais, de repente até para a gente conhecer isso, né? Sim. Porque é um risco bastante grande que a pessoa corre. Com certeza. Obrigada, doutor Mário. Obrigado a você. Vou conversar hoje com o Dr. Mário Rocha, vou falar sobre uma cirurgia específica aí, né, para os homens. Mas antes, eu quero retornar ao bate-papo que nós tivemos na semana passada. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Na semana passada, a gente falou sobre complicações, o que pode ser feito, que tipo de complicação pode ocorrer e tal. E no final do nosso bate-papo, o Dr. Mário comentou, né, que das grandes problemas e complicações hoje na cirurgia plástica é a embolia pulmonar. Sim, com certeza. Pode ser evitada também. Na verdade, é o que mais mata. É o maior problema na cirurgia plástica, é a embolia pulmonar. E você comentou que isso acontece porque durante o período de cirurgia, normalmente as pernas ficam paradas e a circulação prejudicada. É isso, doutor? A pessoa fica deitada. Então, o que acaba predispondo a isso? Qualquer paciente pode ter? Teoricamente, sim. Mas algumas cirurgias, o risco é baixíssimo, é quase próximo a zero. O tempo da cirurgia também, a consequência pode ser, o risco pode ser maior? São basicamente 3 fatores que vão influenciar, né? O primeiro é a genética da paciente, né? Então, tem pacientes que vão ter uma predisposição maior, outras vão ter uma predisposição menor. Isso também envolvendo a idade. O segundo fator é a duração da cirurgia, né? Então, se você for fazer uma cirurgia muito longa, o risco acaba sendo maior. E o último fator ele é a extensão. Por exemplo, principalmente da lipoaspiração. Tem paciente que quer lipoaspirar tudo. Ah, doutora, é a alma, né? Do joelho até o pescoço, quer dizer. É uma área muito grande. Ainda que você fosse em 4 cirurgiões, quer dizer, cada um fazendo uma área. A área é muito grande. Então, existem certas precauções que devem ser tomadas. Não combinar muitas cirurgias.
Um abdômen com uma mama é uma combinação do nosso dia a dia. Mas, por exemplo, aí fica abdômen, mama e lipo. Já fica muita coisa, já fica muitas áreas, uma cirurgia muito longa. É uma conduta minha, eu particularmente eu prefiro não fazer. Até nisso, acredito que a maioria dos cirurgiões faça, mas eu particularmente eu prefiro não fazer essas mega cirurgias. E aí você comentou, doutor, que existe um equipamento que é uma bota e que ajuda a fazer essa, não seria uma drenagem, ou auxilia na circulação. E aí me perguntaram, Jane, mas que bota é essa? Que história é essa de bota? Quer dizer que agora para fazer uma cirurgia plástica tem que usar uma bota? O que é isso, doutor? Dá para explicar melhor qual que é a função desse equipamento? Essa bota é uma bota que você vai colocar na perna, que ela vem desde o pé até o joelho, né? Certo. E ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma massagem, né? Ela vai vir fazendo uma ordenha, ela vem ordenhando todo o sangue, não é uma drenagem linfática, ela, na verdade, ela bombeia o sangue. Entendi. Né? Ela vem bombeando desde o pé até voltar para a circulação. E esse sangue não ficando parado, ela é utilizada durante a cirurgia em todo o tempo que a paciente permanecer no hospital. Então ela vai agora, de repente a pessoa que está em casa vai perguntar, mas e aí? Se ela ficar bombeando, né, esse sangue que estaria parado, não vai aumentar o sangramento da minha cirurgia? É uma preocupação muito válida, né? Não, na verdade não. Pelo contrário, você acaba promovendo uma melhor circulação, né? O sangramento, o cirurgião ele tem controle do sangramento. E pelo contrário, quanto melhor for a circulação, ela vai melhorar a cicatrização da sua cirurgia. Então, desde o primeiro momento, você já está com uma cicatrização melhorada, você está diminuindo muito o risco de ter qualquer complicação. Graças a Deus, eu nunca tive dessas complicações, né? E melhorando toda a circulação da paciente. Então, a circulação de toxinas, a eliminação de toxinas, ela acaba sendo melhor, né? Prevenindo o que mais mata em cirurgia plástica, a trombose e embolia. Não é uma opção do paciente, isso é um equipamento que você, como profissional, usa. Sim. Não, a gente não utiliza em todas as cirurgias. Por exemplo, uma prótese de mama, a paciente sai da cirurgia, ela consegue se levantar e andar. Mas em determinadas cirurgias, por exemplo, lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgias maiores, 100% das pacientes eu uso. Né? É uma situação que assim, eu não quero usar. Tudo bem, eu também não vou te operar, porque eu não vou te colocar num risco desnecessário. Lógico, cirurgias menores, vai operar a mama, vai operar nariz, pálpebra, normalmente a gente não usa, são para aquelas cirurgias maiores, em que o risco é maior. E esse mesmo equipamento pode ser usado para outro tipo de cirurgia, por exemplo, sem ser na cirurgia plástica? Com certeza, pode ser utilizado em qualquer cirurgia. Lógico que ele vai ter mais benefício nas cirurgias grandes. Então, onde que ele é mais utilizado? Principalmente nas plásticas e nas cirurgias bariátricas, que é bastante utilizado. Tá aí, então você pode até perguntar para o seu médico se ele usa, né? Se ele tem esse equipamento também.